Como métodos numéricos envolvem fazer a mesma conta uma série de vezes, eu vou fazer o nosso primeiro exercício aqui, como sempre no Excel. Eu acho que tem ido muito bem até agora, né? A gente faz um pouquinho aí na mão, mas na maior parte o Excel faz todos os cálculos para nós. Então, a minha proposta é a gente pegar aquele exercício, o exemplo que a gente estava na primeira aula, né? dy sobre dx igual a x ao quadrado mais 2, porque essa é uma equação muito fácil de integrar. A gente pode saber que a solução dessa equação aqui é y igual integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, mais integral de 2 vai ser 2x, mais a constante de integração. Só que já tem dado do exercício aqui que uma das soluções da equação é que y de 0 é igual a 1, uma condição inicial. Então, se y de 0 é igual a 1, quando x igual a 0, y igual a 1, então nossa constante de integração é 1. Então, a gente já tem a solução da nossa equação aqui para comparar, tudo bem? Então, tá aqui, vou deixar ela destacada aqui do ladinho. Tá aqui nossa solução da equação. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer resolver essa equação pelo método dos mínimos quadrados, não. A gente quer resolver essa equação pelo método de Range-Kutta de primeira ordem. E o que o método de Range-Kutta de primeira ordem fala? Estou passando um caminhão, será que vocês ouvem? Acho que não muito, né? Acho que eu consigo continuar. Então, o método de Range-Kutta de primeira ordem, ele fala pra gente. Eu até coloquei umas coisas aqui, mas eu vou apagar tudo. A gente vai fazer um método iterativo, né? Um método que a gente vai seguir uma série de passos até achar a solução. E, por meio desse método iterativo, a gente vai achar a solução, que foi o que eu acabei de falar. A gente vai começar com uma estimativa inicial, né? A gente vai começar com a condição inicial, na verdade. Então, quando x igual a 0, y é igual a 1. Então, quando x igual a 0, y igual a 1. E aí, o que o método de Range-Kutta de primeira ordem fala? Ele fala que a próxima solução de yn mais 1 é igual ao yn mais a taxa de variação vezes o passo. O que é a taxa de variação? A taxa de variação é a própria equação, porque essa é a definição de derivada. Derivada é a taxa de variação. E o passo, eu não coloquei aqui, mas a gente que vai definir. Vamos colocar um passo 0,1 de começo? Vou colocar aqui em cima, ó, h 0,1. Aí eu vou deixar meio indexado nesse h aqui, caso eu queira mudar. Vocês estão conseguindo ver bem, será? Se eu aumentar um pouquinho, eu vou perder a solução da equação ali, mas tudo bem, não tem problema não. Depois a gente volta. Então vamos lá. A gente sabe que o nosso próximo yn, o yn mais 1, é yn mais taxa de variação vezes h. Então vamos calcular aqui a taxa de variação. O que é a taxa de variação? A taxa de variação é isso aqui, dy por dx, ou x ao quadrado mais 2. Então, eu vou colocar aqui já no Excel, né, igual x ao quadrado mais 2. Simplesmente joguei na fórmula essa equação aqui. Tudo bem? Então, calculamos o nosso dy por dx. Esse daqui, ou nosso φ, na verdade, né? Então, a gente calculou isso aqui. Bom, o que vai ser o nosso próximo y? Vou colocar aqui, ó, y é igual a yn. Bom, yn é igual a 1, mais a taxa de variação, acabamos de calcular, né? X ao quadrado mais 2, então 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0, mais 2, 2, vezes o nosso passo. Quanto que é o nosso passo? 0,1. Então, nosso próximo yn mais 1, vai ser igual a 1,2. Tudo bem? Então, vamos apagar tudo isso. Já está. O Excel vai calcular tudo isso, a gente vai colocar ali para calcular automático. Então, ó, igual ao y anterior, então yn mais 1 igual a yn, mais a taxa de variação,
vezes o passo. Vou fixar essa célula aqui do passo. 1,2. Bom, qual x que esse equivale? Equivale ao x mais o passo, né? Então, em x igual a 0, a solução é 1. Em x igual a 0 mais 0,1, ou seja, em x igual a 0,1, a solução é 1,2. Bom, e aí o que a gente faz? Vamos supor que a gente queira achar, né? Eu não coloquei aqui explícito para a gente achar, mas eu quero achar a solução x de 1, tudo bem? Quanto que vale x de 1? Bom, é só a gente repetir isso aqui 10 vezes. Então, agora eu tenho o x, se a gente colocar aqui, né, K0, 1, eu tenho, ou a gente está usando n na verdade, né? Bom, agora eu tenho a solução para n igual a 1, eu posso usar essa fórmula aqui para achar para n igual a 2. n igual a 2, y2 é igual a y1, mais a taxa de variação vezes o passo. Bom, a taxa de variação é só a gente calcular de novo. A taxa de variação não é x ao quadrado mais 2? Bom, então a gente coloca aqui, ó, x ao quadrado mais 2. Tudo bem? Então, é bem parecido com a de cima. Eu não vou ficar fazendo tudo na mão. Eu acho que nessa altura vocês já devem estar mais que cansados de ver como que se faz isso e devem estar aptos já a fazer isso aí direto aqui no Excel também, né? Então, se eu arrastar isso aqui, né, repetir esse passo por n vezes, eu vou chegar na solução. Ou não, né? Por que eu não cheguei na solução? Ah, porque faltou fixar essa célula do H aqui. Então, eu vou arrastar aqui. E mais uma. E cheguei, então, na solução. Eu só fui reaplicando. A cada vez eu vou aplicando o método de novo. Só aplico aqui dentro e volto e acho o próximo y. Calculo tudo de novo, é algo recursivo, né? E cheguei na solução para x igual a 1. Então, ele diz que para x igual a 1, meu y é igual a 3,2. Tudo bem? E agora a gente pode conferir se isso é verdade ou não. Como que a gente confere? A gente tem a solução da nossa equação aqui embaixo, né? Y, a solução exata, a solução algébrica, é y igual a x ao cubo sobre 3 mais 2x mais 1. Bom, então a gente coloca aqui y aproximado, que é o calculado pelo y do Range-Kutta, e o y exato. O y exato, qual que é a solução? X ao cubo mais 2x mais 1. X ao cubo mais 2 vezes x mais 1. Primeira deu certo, né? O segundo x, ó, existe uma diferença, mas ainda está perto. O terceiro, existe uma diferença, mas ainda está perto. Existe um erro associado, né? Se a gente arrastar até ali, não ficou a melhor coisa do mundo, mas é uma solução aproximada. Tudo bem? Ó, então a solução pelo método de Range-Kutta para x igual a 1, eu vou apagar esse n aqui que só está atrapalhando. A solução do método de Range-Kutta para x igual a 1 é 3,2. A solução exata, 3,3 aproximadamente. A solução exata é 4. Tá longe, né? Por que está tão longe? O que a gente pode fazer para melhorar? Bom, esse nosso cálculo da taxa de variação, a gente está pegando ele atrasado, né? A gente vai lá, calcula a taxa de variação anterior e ela está variando demais. E a gente tem que diminuir isso daí. Tem que fazer que a taxa de variação entre uma iteração e outra, ela seja bem pequena. Se a taxa de variação entre uma iteração e outra for bem pequena, aquela nossa premissa, né? A gente falou que a gente tem uma premissa que essa taxa de variação ela tem que valer no intervalo, e ela não está valendo no intervalo. Então,
Vamos diminuir esse h. Vou diminuir ele 10 vezes aqui, 0,01. Só que daí eu vou ter que aumentar o número de iteração também para ver se dá certo. Isso aqui até quanto? Ixi, vai longe isso aqui, hein? Ainda está desviando bastante. Ainda deu um erro bem maior do que eu imaginava que ia dar. Vamos fazer o gráfico disso aqui para a gente ver. Então, gráfico de x. Deixa eu fazer assim. Vou colocar o gráfico aqui. De pontos. Não quero fazer o de dx, mas quero fazer o de y de x. E eu vou colocar aqui junto o outro gráfico. Então a gente vê, ó, que quanto mais ele vai se distanciando, do nossa estimativa, do nosso início do método, mais ele vai se distanciando as soluções, né? As soluções elas vão ficando cada vez maiores. Eu poderia colocar um valor bem menor aqui, só que o problema é que aqui no Excel fica um pouquinho complicado. Então, a gente vai lá na próxima aula. Aí, ó, ficou totalmente junto agora. Na próxima aula, a gente vai aplicar isso aqui no Python. No Python a gente pode fazer a comparação bem fácil dos dois métodos. E por isso a gente tem os outros métodos de Range-Kutta, os métodos de ordem superior. Por quê? Essa nossa aproximação aqui, né, para a taxa de variação, ela é uma aproximação que a gente pega do passo anterior. Tá certo? Só se o passo for tão pequeno que as duas taxas de variação do passo anterior para o passo atual, do n anterior para o n atual, for praticamente a mesma coisa. Mas a gente vê que não é praticamente a mesma coisa. Está variando bastante a taxa de variação. Até agora não vai variar mais quase nada. Ó. Agora ainda está variando bastante a taxa de variação. Vamos fazer lá no Python para ver. Eu só queria falar uma coisa importante que eu acabei esquecendo na aula passada, que é sobre o formato da equação. Na verdade, nada impede também que eu tenha uma equação de x, y, tudo bem? A gente pode separar variáveis e integrar algebricamente, e a gente pode usar o método numérico para a equação de x, y, normalmente não tem problema nenhum, porque, afinal, quando eu vou calcular a taxa de variação aqui, eu tenho x e eu tenho y, né? Então eu posso calcular x e y. Simplesmente, no caso aqui, se fosse a equação que está ali do lado, eu somaria y, tudo bem? Então, até daqui a pouco no Python, gente.